Queria a sua opinião sobre China e os possíveis desdobramentos que podem ter desde a eleição americana que a gente vai ter, mas também pelo assunto que talvez ganhou muita discussão no Market Makers ao longo desse comecinho de 24, que foi sobre os sinais cada vez mais claros de esgotamento do modelo econômico chinês e as consequências que isso podem ter dentro do próprio governo chinês, da sociedade chinesa, enfim. Tivemos outros episódios aí ao longo dos últimos anos, né? Acho que a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe ali consequências, né? Que quase que um confisco ali dos bens russos, e isso também afeta muito a relação até de o quanto que os títulos americanos passam a ser reservas dos países asiáticos e da Rússia, enfim, todas essas peças nesse tabuleiro. Queria saber como é que você, pela sua experiência, pela sua vivência na China também, como é que você vê a economia chinesa? Tiago, é de toda probabilidade, né, de que durante muito tempo, né, e por muito tempo aí entenda por mais de 1000 anos, aquilo que hoje a gente chama de geograficamente, né, e geopoliticamente de China, aquilo ali foi a maior economia do mundo, né, até por critérios populacionais, né. Aliás, a China já foi, no passado, a maior economia do mundo, por razões muito diferentes das quais hoje ela é a segunda maior economia do mundo pelo PIB nominal. Aí isso muda um pouco quando você tem, num pedacinho do planeta Terra, na chamada Ilhas Britânicas, uma série de inovações tecnológicas associadas a acesso ao capital e divisão do trabalho, que por acaso ganha o nome de Revolução Industrial, né? Em muitos aspectos tão bem descritas por esse sujeito que no ano passado fez 300 anos, chamado Adam Smith, né? Então, o que aconteceu na China, e que talvez a gente esteja chamando de modelo chinês, é algo que para a China, que tem uma história contínua de quase 5.000 anos, é um fenômeno muito recente, né? Por exemplo, tem muita gente que diz o seguinte: veja como a China cresceu, aliás, como os asiáticos crescem graças ao seu planejamento, capacidade, a sua disciplina, etc. É o seguinte, de 1949, que é a Revolução Maoísta, até 1978, que começa esse grande processo de abertura a partir da visão do Deng Xiaoping, a China está lá com seus 5.000 anos de história, está lá com as suas tradições confucionistas, né? Tem a sua disciplina, e a economia da China não estava indo a lugar algum, né? Então, alguma coisa aconteceu de 78 para cá que mudou o rumo da história. O que eu acho que aconteceu, né? Se você quisesse os ingredientes dessa receita do mega crescimento chinês. A China conseguiu um acesso privilegiado a grandes mercados compradores do mundo, fruto de um momento de oportunidade geopolítica que foi vislumbrada aí pela dupla Kissinger e Nixon, né, de quebrar a espinha dorsal do comunismo como força política no mundo, né? Quer dizer, quis ali criar uma espécie de cisma, uma separação entre Moscou e Pequim, e os americanos muito habilmente, portanto, ofereceram benefícios pontuais para produtos chineses em relação a importações para os Estados Unidos, e depois essa política foi seguida por outros países do Ocidente, né? Acho que desde 1979, por exemplo, as exportações chinesas gozaram de status de nação mais favorecida vis-à-vis o mercado dos Estados Unidos. Ora, quando você tem uma avenida tão desimpedida, tá certo? A custos laborais, por exemplo, tão baixos, o que aconteceu com a China? A China se transformou em um grande destino para investimento de manufatureiro, né? Ou seja, você coloca as suas atividades fabris na China não para vender para o mercado interno chinês, mas para fazer da China um gigantesco trampolim de exportações para outros mercados. Então, isso aconteceu de uma maneira muito, digamos assim, hipertrofiada, muito grande, e em alguma medida, até muito recentemente, esse foi uma estratégia que os chineses adotaram e que, de certa forma, ampliaram experiências que estavam sendo vividas em outros países asiáticos, né? Por exemplo, depois do milagre japonês, os custos de produção no Japão ficaram tão mais altos, né, e o Japão foi se sofisticando tanto, que uma parte daquele capital manufatureiro que estava sediado no Japão acabou migrando para os seus vizinhos, como é o caso, né, um pouco de Hong Kong, como foi o caso, né, da Coreia do Sul, né, como foi o caso de Singapura, ou seja, dando à luz a uns filhotinhos chamados tigres asiáticos.
Então, a China é o mega tigre asiático, não apenas, aliás, em muito menor medida por realocação de capital manufatureiro que estava sediado no Japão, mas por conta de novas ondas, né, Greenfield, que vieram dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais. Os chineses também aproveitaram isso para suprir a sua falta de capacidade endógena de investimento em infraestrutura, fizeram parcerias público-privadas aqui e ali. Crescentemente, essa necessidade foi diminuindo, porque os chineses foram acumulando muita poupança. Os chineses artificialmente remuneraram, mais uma vez, com mão pesada, alguns dos fatores, ou seja, determinaram os preços de alguns dos, ou melhor, modularam alguns dos preços da economia, como é o caso do câmbio, né? Ou seja, mantendo artificialmente mais baixo para promover exportações, e também a remuneração do fator trabalho. Se você pegar a curva, por exemplo, ascendente do PIB chinês de 78 até 2012, 2013, que é quando começa a era Xi Jinping, e a curva dos salários, né, como proporção do PIB, você verá que a primeira curva é mais vertiginosa do que a segunda, ou seja, a China cresceu mais do que a massa salarial como percentual do PIB durante esse período. Então, esse é o modelo chinês. Aí, claro, você associa a isso algumas características que são um pouco históricas, um pouco culturais, um pouco estruturais, que é a grande capacidade de poupança do povo chinês e do Estado chinês, né? Quem cuida do ancião na China, em geral, é a família. Você precisa de, portanto, o peso relativo, né, que a Previdência Social exerce, né, sobre os orçamentos públicos é menor. As famílias estão poupando mais. Você poupou mais, você acaba turbinando, por exemplo, crédito imobiliário. Você tem grande investimento em infraestrutura. Então, tudo isso, eu acho que durante um tempo, foi aquilo que nós poderíamos chamar de o modelo chinês. Ele não acabou, mas ele está mudando. Ele está mudando. E ele não está mudando necessariamente para pior. Vou te dar um exemplo. Em 2006, se você somasse tudo aquilo que a China exporta a tudo aquilo que a China importa, dava 67% do PIB chinês. Portanto, uma grande dependência de mercados externos. Em 2023, se você somar tudo aquilo que a China exporta com tudo aquilo que a China importa, dá 34% do produto interno bruto chinês. Então você tem a combinação aqui de um fator que é, a China está mais voltada para dentro, ou seja, se tornou mais uma sociedade de consumo. Veja, por exemplo, o tamanho do mercado de comércio eletrônico na China com o dos Estados Unidos, né, que é o segundo maior do mundo. Houve um aumento muito importante dos custos de remuneração da força de trabalho na China. A China não é mais um low-cost country. Aliás, hoje a China tem um PIB per capita de $13 mil, PIB nominal. O Brasil, 9 mil. Né? E, portanto, se você tem setores da economia que ainda são muito dependentes de mão de obra, você tem uma diáspora. Eles estão saindo de lá, estão indo para Myanmar, estão indo para a Índia, estão indo para Bangladesh. Aliás, Bangladesh, depois da Guiana, aqui por causa do petróleo, é o país que mais cresce, né, no mundo. 10, 11, 12, 13% ao ano, um pouco também como reflexo desse aumento de custos laborais na China. E tem uma outra coisa que está acontecendo também no mercado chinês, que houve um crescimento muito importante da parcela para investimento, para pesquisa, desenvolvimento e inovação da China. Né? Ou seja, a China crescer por inovações, como no limite é aquilo que aconteceu com uma grande parte, né, do crescimento econômico nos Estados Unidos, é algo que você pode observar. Né? E pode observar até pelos números. Né? Hoje, por exemplo, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, você tem um número de depósitos de patentes vindos da China que é muito significativo. Então, ela está mudando. Né? Essa mudança ela não é feita sem dor. Né? Uma parte significativa disso vem da chamada crise imobiliária, né, do setor de real estate. Demora muito tempo para um chinês médio acumular os recursos necessários para a aquisição do seu apartamento, da sua residência própria, ao contrário do que foi o passado, onde a China se tornou também um grande país de proprietários de imóveis. E, enfim, eu diria também que existe aí um elemento geopolítico importante, né? Porque se você olhar hoje, aliás, os dados dos últimos dias de industrial output, né, produção industrial na China, eles continuam muito fortes. Só que há mais resistência de demanda externa a exportações chinesas
E quando você vê um sinal amarelo do setor imobiliário interno na China, o próprio consumo do mercado interno chinês fica com o freio de mão puxado. Então essa é a razão dessas dificuldades, mas eu não me encontro dentre aqueles que acham que é uma questão de semanas ou meses, a explosão de uma bolha na China com terríveis consequências econômicas, ela se tornar uma potência de segunda classe. Eu acho que isso não vai acontecer. Os chineses têm extraordinária capacidade de trabalho, de visão, vão se moldando essa ordem internacional que não lhes é necessariamente favorável. E isso não tem nada a ver com, por exemplo, nós como brasileiros vemos nos chineses potenciais investidores ou potenciais clientes. O Brasil tem os seus próprios valores, nós somos um país ocidental, um país democrático, né? Ou seja, resguardados esses nossos valores, vamos aproveitar ainda o que, na minha opinião, será uma relação muito proveitosa para o Brasil, as relações econômicas com a China. Só, desculpa, sobre as eleições americanas, de certa forma, isso pode mudar um pouco esse contexto chinês, com uma eventual vitória do Donald Trump, ou você acha que o fato de estar aí há milênios, isso pode, de certa forma, ser ajustado ao longo do caminho? Enfim, durante o tempo que eu residi em Xangai, enfim, mais recentemente, conversando com pessoas, né, ou que são chinesas, ou que trabalham muito com a China, etc., nos Estados Unidos, é difícil você ver qualquer coincidência, muito difícil, Thiago, hoje no espectro político americano, em temas culturais, em temas do significado, por exemplo, de maior ou menor intervenção do Estado na economia. Tem muita diferença entre Partido Democrata e Partido Republicano, né? Há uma dualidade muito cristalinamente nítida, com exceção do que você poderia chamar de China Policy, né? Aí me parece que estão todos no mesmo barco, seja alguém da primeira administração Trump ou da administração Biden agora. Há um certo contínuo que é muito visível, né? Mesmo o Jake Sullivan, né, que é o atual secretário de segurança, enfim, National Security Advisor, né, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, ele chama a relação com a China como a relação de uma competição no mundo de interdependência. E se você perceber algumas das medidas tomadas durante a presidência Trump, imposição, por exemplo, de cotas ou tarifas em relação a produtos chineses, elas não mudaram muito. Aliás, você teve imposição de outras, né? Além, é claro, dos pesadíssimos subsídios americanos, por exemplo, para competir no setor de semicondutores, né? Aumentou horizontalmente o número de setores restritos, né, para comércio com a China. Você viu recentemente aí todo esse drama em torno do TikTok, né? Então, eu acho que não haveria muita mudança. Agora, a maneira pela qual os chineses veem esse jogo é um pouco a de que a administração Trump foi muito dura e muito vocal, mais aberta para negócios, né? Deal-making, né? E que a administração Biden talvez tenha sido menos vocal, mas foi tão dura quanto na imposição de medidas restritivas a comércio, a investimento, a sanções, etc. Agora, tem uma diferença de estilo, né? E eu acho que também uma diferença também de retórica. E nas relações internacionais, né, tem muita gente que diz o seguinte, né, que fazer uma coisa e falar é outra. Mas nas relações internacionais, falar é fazer, né, porque você faz um pronunciamento, aquilo impacta, né? Veja o caso de países, né, que têm percepções formadas em si, expectativas formadas em torno de si, baseado no que um líder diz ou faz. Então, claro, é uma eleição muito importante de novembro desse ano para a China, porque no limite a China não vai a lugar algum. Ela vai continuar lá onde ela está. Ela vai continuar sendo importante. Vamos ter que lidar com ela. Posso adicionar um ingrediente aí? Porque você acabou de comentar, né, ali sobre as próprias restrições. A gente tem visto ali Estados Unidos fazer ali barreiras tecnológicas, vamos dizer assim, em relação à inteligência artificial, nessa preocupação dos próprios dados, né, da China coletar dados, enfim, para não sair ali, para os Estados Unidos continuarem ali na liderança ali da inteligência artificial.
E um país que está bem no centro dessa discussão é Taiwan. Como é que você enxerga? Existe uma possibilidade aí de um conflito bélico, de repente? Como é que fica essa situação frente à eleição de Trump, aí no final do ano, mas também toda essa questão envolvendo a própria tecnologia ali, a fabricação, né, dos chips para a inteligência artificial? Paula, esse é o resultado de tantas variáveis, né? Quer dizer, você tem uma variável histórica chinesa que, em geral, aposta no longo prazo, né? Você tem uma variável de comércio marítimo, porque aquela região ali é uma região, digamos assim, ali é sempre hora do rush, quando o assunto é tráfico de navios levando containers. Você tem posições históricas, né, da China, entendendo que Taiwan é uma província integral a ela. Você tem pronunciamentos de americanos, enfim, de autoridades americanas, ao lado de sempre defender Taiwan. Agora, o que eu acho que é um atenuante nesse jogo todo é, sim, essa posição tão proeminente que Taiwan, e particularmente uma única empresa, acabou adquirindo nesse universo que nós estamos vivendo, de onipresença dos semicondutores, dos chips, né? Quer dizer, eu conheci no ano passado o Chris Miller, né, que acabou publicando aquele que foi o livro do ano do Financial Times, chamado Chip Wars, né, Guerra dos Chips, que acho que muita gente, seguramente muitos aqui dos participantes do Summit já leram. E a TSMC tem 93% do mercado global de chips. Se de repente você tem uma beligerância de forças convencionais entre a China e quem quer que seja, mesmo que sejam apenas as defesas de Taiwan, e você tem uma ruptura mais grave, né, do que a produção de semicondutores, aparentemente a humanidade volta 20 anos atrás, né? Porque pense num forno de micro-ondas, pense num automóvel, pense numa torre de controle de tráfego aéreo, tudo é microchip hoje. Então eu acho que isso acaba funcionando como um elemento de dissuasão, né, de potenciais conflitos. De modo que dos vários hotspots que hoje existem no mundo, né, obviamente não estou descartando a possibilidade de um agravamento ali, mas eu acho que esse, mais uma vez, por essa visão de longo prazo da China e por essa dependência extrema, né, que a economia global passou a ter dos semicondutores, dos chips que são produzidos ali, montados, muitos deles, na ilha de Taiwan, eu acho que essa é uma ameaça menos grave do que outras aí que estão queimando no mundo.